Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O Arsenal vence por 4-1. Bolas paradas é o meu pastor e nada me faltará. E a bagunça Manchester United perde para o Brighton. Tava no BC apostador, hein? Que o Brighton iria classificar. Quem é membro tá ligado, hein? Tava no BC apostador. E o Bayern de Munique, mesmo levando um leve atraso tático... Cara, o Bayern de Munique levou um leve atraso tático no primeiro tempo, enfiou 8-1. Olha o futebol, velho. Olha o futebol como é louco. O Bayern de Munique sofreu taticamente no primeiro tempo, ganhou de 8-1. Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. Rapaziada, o Arsenal vence por 4-1 e se classifica para a próxima fase da Copa da Inglaterra. A bola parada é meu pastor e nada me faltará, meus amigos. 4-1. Rapaziada, o primeiro tempo do Arsenal... Daqui de casa dava pra sentir o cheiro da preguiça. Meu Deus do céu, que primeiro tempo ruim, cara. A preguiça, cara, os jogadores do Arsenal não queriam correr. Cara, o Portsmouth encaixou uma marcação pressão homem a homem e tava anulando o Arsenal. O Arsenal fez 2 gols literalmente de bola parada. 2 gols. Hoje sim, né? Dá pros caras falar que, bola parada, bola... Hoje foi o jogo do terrorismo bom, né? O primeiro tempo, o segundo tempo o Arsenal controlou, fez 4-1, tocou de lado. O segundo tempo foi... Depois do 4-1 foi farra do boi. 4-1, meu amigo, já era, entendeu? Agora, o primeiro tempo do Arsenal, muito ruim, mano. Nossa! Novamente, rapaz, dava pra sentir o cheiro de preguiça exalando da televisão. Nossa, o cara não queria... Aliás, ó, quem queria correr? O Nogard, o Merino e o Ben White. E o Madueke. Pronto. Nem o Martinelli, que fez 3 gols, queria correr. Ninguém queria correr. Se o Eze fosse sueco, o que seria falado? Entendeu? Se o Eze fosse alemão, o que seria falado? Se o Eze fosse holandês, o que seria falado? Eita, Eze, hein? Nem contra o time do Portsmouth, né? Complicado. Entendeu? E o Anelli também não foi essas coisas também, não. O Merino aí foi rei do meio campo do Arsenal. Cara, o segundo tempo foi melhor do Arsenal, entendeu? O segundo tempo não foi controlado. O Arsenal errou muito, o Arsenal tava com preguiça, o Arsenal tava lento. Se o Portsmouth fosse um timezinho melhorzinho, se fosse ali talvez... o Coventry, fosse um time melhorzinho ali da Championship, teria complicado pro Arsenal hoje. Entendeu? Teria complicado. Dessa preguiça aí, nessa coragem que o Arsenal jogou, teria complicado. Mas o Arsenal levou 1-0, o Kepa também, né, Kepa? Goleiro ratazana a velha, espalmar uma bola dessa pra frente, é muita burrice também, né? Pro lado, cara, o Kepa fez cover de Ramsdale hoje. Espalmando pra frente. Pro lado, cara pálida. Bota pro lado. Aí sobrou, o cara fez 1-0, bola parada. Ou contra aí do Dozelli. Aí teve outra bola parada, umas poucas vezes que o Arsenal... Deixa eu ver aqui no primeiro tempo, aqui, o negócio aqui. Segundo tempo, ó, 10, ó. Primeiro tempo, 5, ó, você vê, o Arsenal finalizou menos que o Portsmouth. Foi criminoso o primeiro tempo do Arsenal, criminoso. Segundo tempo, 66%, 10-7. Foi melhor, entendeu? Foi melhor, porque, aliás, pior do que o primeiro tempo. Você vê, a única jogada mesmo em campo aberto foi o Madueke, que fez o pênalti, né? Bateu de forma vergonhosa, né? Bateu de forma vergonhosa o pênalti, né? Então... foi muito ruim. O primeiro tempo do Arsenal foi podre. Foi triste de se assistir. Horrível, horrível, horrível. Muito, muito ruim. Entendeu? O segundo tempo foi melhorzinho. O 3-1 já acalma mais o jogo. O que é que, gente, o que é que só... Ó, um jogo desse faz 3-1. O que sobra para um time? O que sobra para o Betinha Portsmouth? Vamos atacar, velho. Vamos correr, vamos se tacar. Você vê que os caras com 3-1, os caras jogam livre, solto. E o Arsenal também controlando uma... O Arsenal, depois do 3-1, já entra naquele meta mais de... vamos tocar pro lado, vamos correr muito... né? Aí teve as substituições ali, colocou o Havertz, o Odegaard, o Timber, né? Protegeu o Ben White. Entrou. Eu não sei pra que colocar o Odegaard no jogo desse, sendo bem sincero. Deixa aí o Anelli jogar 90 minutos. O Havertz é bom dar uma minutagem pra ele, né? Pra ele pegar um pouquinho do gosto de jogar um pouco, né? Ele tá muito tempo parado, o Havertz. O Havertz dava pra até colocar ali um 4-4-2. Coloca o Gabriel Jesus na ponta, não sei. Mas o segundo tempo, o Arsenal fez 4-1. Depois do 4-1, bola parada. Escanteio, apesar do Arsenal é imparável, nessas bolas paradas aí, o Arsenal é imparável, entendeu? É imparável. Aí fez 4-1 e pronto, botou o jogo no bolso. E é isso, meus amigos, vamos ver agora na próxima fase. Mas o primeiro tempo do Arsenal foi triste. Agora o Arsenal pega o Chelsea lá em Stamford Bridge, depois tem um Forest fora de casa, aí Inter, ó, calendário agora vai apertar, acabou a farra do boi, hein? Acabou a farra do boi, cara, não tem jogo tranquilo, ó. É Chelsea. Ó, 14 Chelsea. Lembrando, hein? Aonde vai estourar? Eu sempre falo, 4 competições, vai estourar. Aonde vai estourar? Na Copa da Liga?
Na Copa da Inglaterra? Na Champions League? Ou na Premier League? Aonde vai estourar esse calendário aí? Porque sempre estoura. Vamos lembrar o Liverpool? O Liverpool estourou contra um Plymouthzinho. Vamos lembrar? O Liverpool, campeão da Premier League, perdeu pro Plymouth numa dessa aí de Copa da Inglaterra. Aonde vai estourar, meus amigos? Aonde vai estourar? Depois, ó, Inter... Por exemplo, ó, o certo aqui, eu acho, né? É você meter titular aqui e poupar contra a Inter. Ah, mas poupar... É, porque tá classificado no G8. Aí, porque você ainda pega um bêbado ainda. Aí depois você tem o United e um bêbado. Aí Leeds fora, depois o Chelsea de novo. E é isso, meus amigos. Calendário não para. Tamo junto. Rapaziada... Aqui acabou, meus amigos. Aqui acabou. 2-0 e entra Mitoma, Ayari e Van Heck. It's over para o Betinha United, eliminado da Copa da Inglaterra. Meus amigos, como é jogo de Copa, da primeira rodada da Copa da Inglaterra, eu falei que não vai alterar muito a temporada do United. Ainda é brigar por G5, G4, G6 na Premier League. Mas bagunça. Bagunça resume o jogo do United de hoje. Bagunça defensiva, bagunça ofensiva. E você pega um time que, novamente, eu achei que foi mal escalado pelo Rutter. Eu sempre acho que ele escala mal esse time. Mal escalado pelo Rutter. Ou pelo Husler. Mas é um time extremamente mais organizado, que tem um padrão. O United vai sofrer. O United entrou com uma ideia de jogo. Até achei que o United teve vontade, teve agressão, atacou. Teve chances, o Dalot teve no começo do jogo que ele não poderia perder. O United abençoou o Steeler, mais uma bagunça. Cara, teve momentos que eu não sabia se o Matheus Cunha era 9, se ele era 10, se ele era ponta. Cara, o mapa de calor do Matheus Cunha, ó. Se era 10, se era ponta. O Malte, ó. Se ele era 10, se era ponta. O Bruno Fernandes também, ó. Ó o Bruno Fernandes andando pelo campo inteiro. E tipo assim, um negócio meio esquisito, largado. Literalmente, tipo assim, ó. Vamos colocar um 4-2-3-1 e vrá, e vamos atacar. Foi basicamente isso. O Mainu, aí, Mainu. Não, quero jogar, o Amorim tá errado. Pra jogar essa bolinha aí? Ronaldo, Mainu. Tem uns passezinhos ali, acolá. O Gart, pelo menos, fez a parte dele, que é desarmar. Errou uns passos ali também, poderia ter feito bem melhor com a posse de bola, o Gart. O Mainu, mas eu não vou, aquela coisa. Eu não vou cobrar do Gart posse de bola, eu vou cobrar do Mainu. Ele não fez nada. Não articulou nada. Não ajudou nada. Não escapou da pressão. Então, rapaziada, foi uma bagunça. Aí o Brighton faz 1-0 bem cedo com o Gruda, uma bela jogada, você vê, uma bagunça defensiva. Olha os 2 gols que o United toma, rapaziada. Os caras tocando entre as linhas do United, foi tipo assim, os 2 gols do Brighton foram tipo muito fáceis. Toca, chuta, sobra pro Gruda, 1-0. Vai, jogada, Gruda, o Welbeck finaliza muito bem, 2-0. E já era pra ter sido 2-0 num erro do Lamens. Qual era a intenção do... Aí, ó. Qual era a intenção do United? Claramente era a intenção do United buscar... Porque, gente, o Husler, o Bright do Husler, eles levantam muito as linhas. Eles querem pressionar para justamente verticalizar com o Rutter e com o Welbeck. Ele gosta, você vê, ó. Ele joga com vários meias. Ele pega essa bola, ele quer pressionar, ó. Você vê. Gruda, que é um ponta meia. O Diego Gomes é um volante jogando na ponta. E bota 2 caras de posse. O que é que ele quer? Ele quer pressionar e verticalizar com os 2 atacantes. É isso que ele quer. Você vê que o lance do segundo gol, ele rouba, verticaliza, cruza, entendeu? É isso que ele quer. Ó, ele vai colocar o Costolas no lugar do Rutter, que é outro atacante. Ele vai manter a mesma coisa. É isso que ele quer. Pegar essa bola, forçar 4 no meio campo, forçar erros do United. O United não é um time bom com posse de bola e verticalizar com os 2 atacantes. É isso, é exatamente isso que ele quer. Então ele levanta muito essa linha. O Fletcher, vamos jogar muito por Sesco, correr por trás. Só que não foi o Verbrugge, e é um ponto que o Verbrugge tem que melhorar, que é o time. Vocês lembram antigamente, na época do De Zerbi, que ficava um jogo Steeler, um jogo Verbrugge, um jogo Steeler, um jogo Verbrugge. Pode pegar aí nas temporadas do De Zerbi,
como ele rodava muitos goleiros. Por quê? Ele gostava muito do Stiller, porque o Stiller cobria muito bem essas costas da zaga. E para azar do United foi o Stiller hoje. Você vê que várias vezes o Stiller antecipou o Sesco. Várias vezes. Umas 4 ou 5 vezes. E era a intenção do United achar esse passe nas costas pro Sesco infiltrar. Não era nem muito fazer pivô. Agora sim, rapaziada, acabou. Eu interrompi aí depois que fez o 2-1, porque o jogo vira loucura, tudo pode acontecer. Mas voltando, o Flat colocou o Sesco pra correr por trás. E o Stiller, cara, ele é muito rápido, ele é muito bom de antecipar essas bolas. De antecipar esse jogo pelas costas. Você viu que várias e várias vezes o United tentava essas infiltrações. Aí volta pro segundo tempo, novamente, rapaziada, muito bagunçado, muito loucura, tentando forçar jogadas. Não tava legal. Aí faz o 2-0, depois do 2-0, aí achou um gol de bola parada. Pra você ver, ó, bagunça. O gol do United foi de bola parada. Aí entra o garoto, né, eu tirei aqui, entrou o garoto, aí o garoto entra com muita vontade e é expulso. Totalmente irresponsável, o Shea Lacey. 2-1, Brighton classificado, grande jogo do Cardioglu, jogou demais o Cardioglu, grande jogo do Brian Gruda, o Neil Thomas Miller, jogou muita bola, Pascal Gross jogou muito bem hoje, foi uma bela sacada do Brighton, trazer de volta o Pascal Gross, foi uma bela sacada. Mas rapaziada, é isso, o United é uma bagunça, independente de quem vier aí, Solskjaer, Carrick, vai ter que dar um jeito, velho, mas tá uma bagunça. O United tá uma bagunça. Entendeu? É uma bagunça. O time foi bagunçado defensivamente, bagunçado ofensivamente. Defensivamente tomou 2 gols louco e ofensivamente, novamente, você não sabia quem era 9, quem era ponta, quem era meia, quem era o armador, quem era o ponto, você não sabia. Aí a jogada que o United tentou trabalhar, o Stiller foi muito eficiente. Os laterais Dalot muito mal, muito mal. Jogou nada Dalot, nada. O Dorgo nem fede nem cheira. Entendeu? Foi muito bem marcado pelo Veltman e pelo Gruda. Não fez um jogo comum. Não pior do que o Dalot, mas também não fez nada demais. É um time bagunçado. O United. É um time bagunçado. Ofensivamente e defensivamente. É um time sem direção. É um time e é um clube sem direção. Você vê, tomou 2 gols e os caras fizeram o que queriam. E o único gol foi de bola parada. Diz muito sobre o que representa o United ofensivamente e defensivamente. Uma bagunça. Literalmente isso. Uma bagunça. Tamo junto. Rapaziada, aqui acabou, meus amigos. Aqui acabou. Bayern 7, Wolfsburg 1. 7-1, todo dia um 7-1 diferente. Rapaziada, sabe o que é o mais incrível? Como esse jogo despirocou pra 7-1 é incrível. Porque, cara, no primeiro tempo, o Bayern sofreu, taticamente falando. O Bayern sofreu no meio campo, mas o Bayern, cara, tem Harry Kane. Se você vê o segundo gol, cara, o Bayern tava sofrendo 1-1. A pressão no meio campo do Wolfsburg funcionava. Aí o Harry Kane dropa pro meio campo, começa uma jogada que sai o segundo gol do Luiz Dias. Cara, Harry Kane, Olise, pra você ver, o Luiz Dias, 2 assistências e 1 gol. Eu não gostei muito do jogo do Luiz Dias. Mas 7-1, meus amigos. A história é contada pelos vencedores e o placar, ele é absoluto, né? 7-1, quem vai falar que alguém jogou mal? Mas eu não gostei do meio-campo do Bayern. O Lucas me falou que foi a primeira vez que o Bischoff e o Pavlovic jogaram juntos. Explica muito. Mas o Pavlovic, quem já acompanha os meus vídeos de antigamente, sabe que eu acho ele um baita prospecto. Mas toda vez que eu vejo ele sem o Kimmich, ele me é esquisito. O Pavlovic. Todas as vezes que eu vejo ele sem o Kimmich, ele é meio esquisito. Não sei explicar. Mas, rapaziada, começo do jogo, 1-0, gol contra do Fischer. Qual era o plano? 8-1, e tá ligado? Eu até tirei do jogo, rapaziada. 8-1. Qual era o plano de jogo do Wolfsburg? Vamos pressionar? Vamos subir a marcação? Vamos brigar no meio-campo ali, vamos pressionar o meio-campo do Bayern. Vamos pra dentro. Vamos pressionar o meio-campo, vamos marcar homem a homem. Claramente essa era a intenção. Vamos marcar, pressionar no meio-campo a transição do Bayern. E o Bayern sofreu. O Cal não ajudava muito. O Bayern estava muito focado em pressionar a linha de 4
do Wolski. Só que quando o Bayern pegava na bola, muito erro, vinha a pressão do Wolski. Aí o Wolski, você vê, o gol de empate aqui sai de um erro no meio-campo do Luiz Dias. O Luiz Dias errou 2 vezes, que ele perdeu a posse de bola no meio-campo. Na primeira, gerou o primeiro gol, e no final do primeiro tempo, vocês viram que teve outra chance do Kumbedi, foi outro erro do Luiz Dias. Foi um erro do Luiz Dias. Aí ele erra no meio-campo, aí sai a jogada do gol. Ou essa jogada do Kumbedi. Mas o Wolski, no meio-campo, pressionava bastante. Você vê, ele subiu a marcação, brigava no meio-campo, pressionava o meio-campo, não deixava o Bischoff, o Pavlovic, construir muito jogo. E o Cal não ajudava muito, porque o Cal é muito mais. Gente, o Cal tá jogando centralizado, mas ele não é um arco, ele é uma flecha. Pra você ver, no lance do primeiro gol, do gol contra, se você vê o Cal, ele tá. Ó, o Cal, a noção dele. No primeiro gol, ele tá livre por trás do cara que faz o gol contra. Ou seja, a noção de posicionamento desse moleque é assustadora. Depois pega o primeiro gol, o Fischer bota pro gol, mas se você ver atrás dele, tá o Cal sozinho. A noção de ameaça dele é muito grande. Só que ele não ajudava muito. E a linha de 4, o Stanisic, não tinha nenhum lateral esquerdo, por exemplo, o Guerreiro, pra vir mais pro meio campo e compactar. Nem tinha isso. Nem tinha isso. Então o Bayern sofreu, o Wolski teve uma hora, teve ali no... Depois do 1x1, porque o segundo gol sai com 30. 1x1 é muito por isso. Força o meio campo, o Luiz Dias perde a bola, sai o gol. E depois do 1x1, o Wolski fez o Bayern trabalhar. E novamente, Bischoff e Pavlovic não tava muito se achando. Não tava muito construindo ali, articulando, fazendo esse jogo fluir. Mas, meus amigos, deixa eu ver se eu tô esquecendo aqui alguma anotação. Entendeu? Ó. Ó. Meio campo, ó, a bola tava queimando, muitos erros de até botei aqui, a bola queimando no pé do meio campo do Bayern de Munique. O Bayern tava errando muito ali depois do 1x1. Mas você tem o Harry Kane. O Harry Kane dropa no meio campo. Ele dropa como volante, ele desafoga a pressão, cara. O Harry Kane desafogou a pressão. Você sabe o que é isso? O malandro desafogou a pressão. Desafogou a pressão. Laimer, Olise, cruzamento Luiz Dias, 2x1. 2x1, aí o Bayern, eu acho que o Kompany deu ali alguma instrução. Você vê que o Bayern, não, ó, vamos tentar rodar essa bola mais. Dropa mais o Kane, eu acho que o Cal voltou mais. Depois dos 35, aí vem um pouco a parte física. O Wolski já não conseguia manter a pressão. O único erro depois do 2x1 foi no finalzinho do primeiro tempo. Entendeu? No finalzinho do primeiro tempo, teve um erro do Luiz Dias que quase saiu 2x1. Aquele chute do Kumbedi. Foi a única jogada depois que o Wolski conseguiu forçar no meio campo. Harry Kane, rapaziada. O Harry Kane, ele foi a chave pra quebrar o jogo pro Bayern de Munique. Ele foi a chave pra quebrar o jogo pro Bayern de Munique. Harry freaking Kane. Ele foi a chave. Impressionante. Desafogou a pressão, 2x1. Depois dos 35, o Wolski já não consegue manter. Volta pro segundo tempo. Jogada do Olise, 3x1. Gol contra, 4x1. Aí, rapaziada, Olise, Cal, Luiz Dias, Harry Kane, são todos jogadores que você gasta o que gasta porque eles têm um diferencial, que são bons em curtos espaços. Mais do que a média da maioria. O Estados Unidos saiu machucado, que pena. Jogou muito os Estados Unidos hoje. Aí, 4x1, você começa a dar espaço pra essa rapaziada. Aí o Luiz Dias, Harry Kane gol, o Olise gol, Harry Kane um golaço, o Guerreiro, você vê, bate a falta, o Wolski totalmente desligado, aí ainda faz um gol contra, gol do Goretzka aí. 4x1, o Wolski largou o jogo, começou a dar espaço e novamente, uma rapaziada que é muito boa em curtos espaços. Você dá espaço, 5, 6, 7, 8, né? Olha lá se não sair mais, né? Olhe lá se não sair mais. É isso, rapaziada. É muito engraçado como esse jogo ele despirocou pra 8x1, mano. É muito louco isso, velho. Porque taticamente no primeiro tempo o Wolski tava bem. Mas Harry Kane. O Harry Kane. Pra você ver a importância do Kimmich pra esse meio campo. Era o Wolski, rapaziada. Se fosse um time melhor. Se fosse um time melhor. E o Bayern campeão dessa Bundesliga. Abre aí agora 11 pontos pro Borussia Dortmund, né? O Leipzig só pode ir pra 32. É só saber quando vai levantar a taça, meus amigos. E é bom que vai, que eu venho falando, vai construindo aquela gordurazinha. Vai construindo aquela gordurazinha. Agora, esse meio campo aqui,
o Kompany tem que ajustar. Principalmente, talvez o Kompany não esperava. Talvez o Kompany não esperava uma pressão tão brutal e tão louca, porque existe, ó, gente, existe um risco do Wolski se lançar e pressionar assim no meio campo. Existe um risco. Talvez o Kompany não esperava um jogo muito mais de quebrar bloco baixo. O Wolski foi corajoso e pagou com 8-1. Esse é o futebol.